Opa, beleza? Aqui quem fala é o Gans, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Descobrindo a TM10. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente tem bastante coisinhas legais pra fazer. Como vocês podem notar aí, a gente deu aqui uma repaginada na nossa base. Eu só criei um jardinzinho aqui pra gente. Eu achei que ficou bem legal, dizer o que vocês acharam. E eu criei também aqui essa fonte. Essa fontezinha aqui eu tenho uma ideia bem legal pra ela. Como a gente usa bastante teleporte, ela vai ser meio que a fonte dos teleportes. Eu ainda não tenho o nome, se você tiver um nome legal, deixa no comentário também. Eu também conectei aqui toda essa partezinha da nossa antiga base, né? A nossa starter base, onde a gente começou tudo. Como a gente tem construção aqui, eu criei essa passarela pra vir até as nossas primeiras construções. Eu achei que ficou bem legal, deu um climinha a mais aí pro nosso mapa. E conforme a gente for evoluindo, a gente vai decorando mais ainda. E bom, antes de a gente começar com o nosso objetivo, eu queria ir atrás de alguns Aldemodions. A gente até tem um Aldemodion aqui, mas é muito pouco. E eu queria esse cara pra nós construir outra builder, não pra minerar, né? Afinal, a gente já tem uma que faz isso na nossa dimensão de mineração, né? Já temos uma farmando aqui bastante, inclusive, nossa, tá lotando esse aqui, eu tenho que ver lá por que não tá mais armazenando os nossos custos. E bom, não tá armazenando porque simplesmente a gente lotou tudo. Nossa, a gente tem bastante coisa aqui. Bom, pessoal, resolvi rapidão, coloquei um outro barril aqui, já com upgrade aqui de netherite, e eu trouxe o outro aqui com a tape pra cá, né? Assim a gente não perde esses recursos aqui. Mas a gente já tá fugindo do nosso primeiro objetivo, que é ir atrás de Aldemodion. E para isso, pessoal, a gente vai utilizar um mod chamado Potion Masters. Esse mod ele é bem legal porque ele dá algumas visões de minério pra gente, incluindo a de Aldemodion. Então o que a gente tá indo atrás é dessa poção aqui. Essa poção aqui, ela é a Aldemodion Sight. Ela deixa a gente com X-Ray somente por Aldemodion, por 2 minutos. Então, bom, a gente precisa antes disso criar esse Calcited aqui, que vai ser queimando esse carinha, que é basicamente um conjunto de vários pós. A gente vacilou porque a gente precisa aqui do Raw Aldemodion. Não tem problema, eu vou atrás rapidão de um Raw Aldemodion lá na Ancient City. E tá lá, pessoal, eu encontrei aqui mais um, e eu acho que só era um mesmo. Mas é só o que a gente precisa, eu já vou dar o barra home aqui. Antes disso, será se a gente já tá tankando o Warden com o nosso kitzinho de magia? Acho que a gente pode testar, hein? Bom, vamos aproveitar aqui que tem um e já vamos chamar o Warden. Tá, não, tá, mais uma tentativa, acho que agora ele vem, hein? Tá, ele veio. Deixa eu quebrar isso aqui pra gente não spawnar outro no meio da treta. Cadê você? Nossa, agora o ruim é que não dá pra ver ele nem um pouco. Mas eu vou. Tá. Já! Nossa! A gente matou ele. Tá aqui, ó, os itens dele. Tem Echo Charge? Tem Echo Charge, mas tá aqui o coração do bicho. Tá até batendo. Vou tirar ele do inventário que para. Tá, mas, cara, tá bem legal a nossa magia, viu? Agora sim, deixa eu dar o barra home lá. Então, a gente já consegue fazer. A gente só precisa desses 2 itens aqui do mod e um conjunto de vários pós, né? Esse cara que a gente precisa de diamante e quartzo. Tranquilinho, a gente faz ali. E esse aqui vai alguns nether brick. Também bem fácil. Esses caras eu acho que eles não desgastam. Bom, vamos fazer primeiro alguns pós aqui de Ender. Agora sim, a gente... será que tem uma quantidade aqui? Não tem. Só não puxou do inventário. Lá, tem que estar na ordem certinha aqui, senão ele não pega. Mas agora sim a gente tem esse carinha. Colocando aqui na fornalha. Não pode ser uma fornalha normal. Tem que ter uma Blast Furnace, tá, pessoal? Mas não tem problema. Agora sim, a gente colocando aqui, ela vai gerar a nossa Calcinated Aldemodion Orange Powder. Nossa senhora. Olha o tamanho do nome desse item, mas beleza. Com esse carinha aqui, a gente consegue agora sim criar nossas 3 porções. E tá lá, pessoal. Agora a gente tem aqui a Aldemodion Sign. Só que, como eu falei, essa porçãozinha aqui, ela dá somente 2 minutos, né? 2 minutos e 5 de efeito pra gente. Uma vez que a gente utilizar, a gente não pode mais voltar atrás, né? Vai ficar o tempo contando ali pra gente. E é por isso, pessoal, que a gente vai criar, na realidade, esse Charm of Aldemodion Sign. Porque daí a gente consegue ir ativando ele, né? Ativando e desativando. Então já vamos criar ele aqui. É bem simplesinho, você vai precisar das opções, então nem utiliza. E agora, se eu não me engano, é só a gente apertar com o botão direito aqui, a gente vai ganhar, e apertando de novo a gente desativa, né? Então já vamos voltar, porque lá na Mine Dimension a gente consegue achar o Aldemodion mais simples. Eu não sei exatamente qual que é a camada, mas deixa eu já ver aqui, né? Que a gente ativa e, olha lá, fica desse jeitinho pra gente, né? Desativando, agora a gente consegue ir minerando até ele. Dessa forma, pessoal, a gente consegue ali, né? Ter esse X-Rayzinho e chegar até o Aldemodion. Acho que o que tem aqui já é suficiente para o que a gente vai precisar hoje. Deixa eu pegar...
E eu acabei notando que a nossa Eclipse Alloy tá pegando o Aldemod War, né? Então ela é um tier acima do tier de Netherite. Legal. Deixa eu gastando aqui. Deixa eu desativar, né? E com essa mineradinha aqui, eu acho que a gente já conseguiu esses 5. E já é suficiente pro que a gente vai fazer hoje. Então, pessoal, já deixa eu fazer aqui a nossa builder. E, bom, a gente vai usar ela realmente pra buildar, né? O que eu tô planejando fazer, pessoal, é limpar toda uma parte aqui de um chunk, porque o projeto que a gente vai fazer hoje, ele requer bastante espaço. Então eu já queria deixar um chunk preparado pra gente lidar com essas coisas. Beleza, beleza. Já posicionei aqui a nossa builder. Também já coloquei energia com flux point. E eu coloquei aqui também um barrel. Eu não sei se vai ser necessário, mas vamos colocar, né? Se vocês não lembram como que funciona esse cara, bom, a gente utiliza uns cards, né, pra gente dizer pra nossa builder o que fazer. Da forma que ele tá aqui, que ele tá... Se você olhar aqui, ele tem até esse íconezinho de terra. Ele vai quebrar e colocar terra no lugar do bloco. Não é o que a gente quer. A gente quer que ele coloque, que ele limpe, na realidade, aquele lugar, né? Deixe vazio. Para isso, é só a gente dar a volta aqui nesse card e ele vai criar o Clearing Query, né? Ou seja, ele vai, ao invés de colocar terra, limpar. Daí, como que vai funcionar aqui, né? Como que a gente vai configurar esse card? Bom, a gente tem 2 pontos aqui, né? A gente tem 2 parâmetros. O offset, ele é a relação com a nossa builder. Então, o 000 quer dizer que o bloco que ele vai simular vai ser a partir da builder. Se a gente colocar aqui 10, ele vai simular o bloco como se a nossa builder tivesse a 10 blocos para cima. Então, ele vai contar 10 blocos para... No nosso caso, vamos colocar aqui, colocar 20 blocos acima. Eu quero simular que ele fique na metade do caminho, já que a gente vai utilizar aqui 40 blocos de distância. Então, a metade ele vai colocar 40 acima e 40 abaixo. Eu quero limpar todo um chunk, então vou colocar 16 para a esquerda e 16. Agora, se a gente colocar aqui e ligar, teoricamente ele tá limpando, olha lá, ele tá limpando todo esse chunk. Eu só tenho que cuidar pra gente não quebrar o que não deveria, mas eu acho que, ó, deu certinho. Eu coloquei pra gente conseguir enxergar ali a box, né? Ele não mostrou pra gente, mas eu acho que tá certinho agora, né? Ele vai limpar tudo isso aqui pra gente. Ela deu um problema aqui, eu acho que provavelmente não consigo quebrar algum dos blocos. Ah, porque na realidade lotou o nosso barril, será que foi isso? Ah, eu acho que foi isso mesmo. Tá, então vamos parar aqui. Coloquei aqui um stack upgrade, né? Nossa, mas ele... Nossa, muito rápido. Olha a velocidade da builder. Tá lá, ele limpou aqui, acho que a gente tem agora um espaço legal pra trabalhar, mas antes deixa eu dar uma decoradinha também pra não ficar só um quadrado gigante, né? Sei lá, pessoal, temos agora aqui um espacinho pra gente trabalhar. Bom, eu criei essa pequena sala, mas tá tudo ainda aqui pra cima. A gente vai finalizando ela conforme a gente for construindo, porque eu vou precisar criar vários andares desse aqui, um em cima do outro. E aí aqui embaixo eu coloquei um lugarzinho simplesmente pra gente ter uma central, né? A gente vai precisar dessa central. Eu queria mostrar também pra vocês esse outro tipo de teleporter aqui. Bom, como eu fiz tudo baseado em número par, tá difícil achar um lugarzinho aqui pra ele, mas deixa eu colocar nesse cantinho aqui, vai ficar diferente, mas não tem problema. Esse carinha é um teleporter do Silent Gems e a gente consegue utilizar ele com um teleporter link, né? A gente precisa de um par, né? Então a gente vai colocar um deles aqui. A gente vai linkar esse primeiro teleporter e eu vou dar um /home aqui, porque esse teleporte vai ser o primeiro da nossa fonte. E a gente vai linkar com esse outro carinha aqui. Agora eles dois estão ligados e eu já dei aqui um pequeno spoiler, né? De qual mod que a gente vai mexer. Mas agora a gente consegue dar um TP direto pra cá. Não tá distante, tá? Da nossa casa, esse chunk que eu utilizei aqui. A gente consegue ir de um pro outro tranquilamente sempre que a gente precisar, né? Então vai ficar bem prático aqui pra gente. E bom, como vocês viram, hoje a gente vai trabalhar com o Mystical Agriculture. E esse é um mod fantástico. Ele vai ser um marco aqui na nossa série, porque a gente vai começar a precisar fazer grandes projetos e a gente vai começar a precisar de bastante recurso. E esse cara é quem vai garantir pra gente a maior parte dos recursos do nosso mapa. Bom, vocês sabem que o ATM é um mod gigantesco. Tem diversos mods aqui e diversas formas da gente conseguir recursos, mas existem 2 formas que são bastante roubadas, né? Que é utilizando o Mystical Agriculture e utilizando o mod das abelhas. A gente vai sim explorar os 2 mods, mas eu acho que nesse começo o Mystical Agriculture ele é bem mais fácil para nossa progressão. E isso tudo se dá ao fato da gente já estar há muito tempo farmando a matéria-prima base para todo mod, que é o Inferior Essence e o Prosperity Shard. Só nesse tempinho que a gente mudou o nosso barril para esse de Netherite, ele foi um dos minérios que a gente mais farmou, ficando atrás aqui só do cobre e do carvão. A gente já tá chegando a quase 200k de Inferior Essence, então a gente já tem aí um pontapé inicial bem legal pra gente começar no Mystical. E foi pra isso que a gente construiu esse quadradão gigante. O Mystical ele é todo baseado em plantações. Mystical Agriculture, afinal, é o nome do mod, né? E esse é mais um forte motivo pra gente estar utilizando o Mystical Agriculture aqui. Isso porque a gente já tem também algumas formas de otimizar as nossas plantações, né? De fazer
elas crescerem mais rápido. E beleza, bom, já que agora a gente combinou de usar o Mystical Agriculture, ele tem todo aqui o livro, né, que explica pra gente o que é o Mystical. E aqui na parte básica do mod, já começa ali falando um pouco da Inferi Essence. Ele explica que é o material base, como a gente já tem bastante, vamos agora atrás de fazer a nossa primeira seed, que é a Inferion Seed. Daí a gente vai conseguir entender mais ou menos como essas sementes funcionam. Bom, tem um craft aqui bem simples, vamos fazer algumas. Na realidade, vamos fazer só uma, porque, como vocês podem lembrar, a nossa Eclipse Alloy, ela já planta ali em quantidade, com apenas uma semente em mãos, né? Então vamos fazer isso. Bom, vamos aproveitar para testar aqui algumas coisas, né? Afinal, a gente tem que descobrir ainda como que funciona esse modzinho incrível. Antes de tudo, deixa eu já criar um Fluid Drawer aqui pra gente, pro nosso sistema começar a enxergar esse cara. Sei que tá ficando uma bagunça isso aqui, mas eu prometo que eu vou me organizar melhor nos próximos episódios. Provavelmente no próximo, já que a gente já vai ter recursos para fazer isso. A gente só precisa linkar esse cara e adicionar aqui. A gente agora consegue ter acesso à água dentro do nosso sistema. É mais fácil que se a gente tiver um balde aqui agora no nosso inventário, a gente consegue puxar ele direto, né? Já mostro para vocês. Mas ó, eu consigo já pegar o balde aqui e encher ele, né? Mas eu tô me perguntando se eu vou usar água mesmo, porque a gente tem aqui esse Water Block aqui. Esse cara, ele meio que simula um bloco de água, como se a gente estivesse colocando água aqui, mas na realidade uma água em bloco, né? Eu acho que assim dá pra gente regar toda essa área. Agora sim, se a gente colocando aqui Inferi Seed na mão, colocando aqui Hammer 7x7, vamos fazer um 7x7 dessa seed. Cada seed eu vou fazendo sob demanda, mas como é Inferion Seed, a gente provavelmente vai precisar de bastante Inferion, deixa eu já fazer ela em 7x7, né? E tá lá, pessoal. Ok, a gente vê que já tem algumas crescendo. Então, bom, eu tava com a dúvida sobre iluminação, se precisava de luz do sol, aparentemente não precisa. E já tá em uma velocidade bem legal, olha. Conforme ela for colhendo ali, como vocês puderam ver, já veio direto aqui pro meu inventário, né? Então, é dessa forma que funciona. A seed que a gente utilizar vai dropar, cada seed é especializada, né, em dropar o seu tipo de bloco, e aí olha só a velocidade que a gente já tá farmando. Então vai ser mais ou menos desse jeito que a gente vai farmar os nossos itens a partir de agora, utilizando essas sementes. Mas ainda não tá 100% certo, a gente precisa agora achar uma forma de coletar essas essências aqui, né? Bom, pessoal, pra coletar, eu montei aqui mais ou menos uma ideia, tá? Esse carinha aqui, que é o Advanced Item Collector, ele é desse mod ali, Item Collector, ele é um mod muito bom, ele vai coletar itens nessa área inteira, mas por conta de burrice minha e não ter feito os cálculos certinho, eu não pude usar, eu poderia usar 2, já funcionaria, né? Poderia usar apenas 1 na realidade, mas eu tive que usar 4 porque eu fiz 1 a mais do que deveria, e se eu colocasse só 2 aqui, eu iria acabar perdendo esse gap aqui, né? Então eu tentei várias configurações para tentar pegar tudo somente com 2, né? Um desse lado e um desse, não funcionou, então tive que acabar colocando dos dois lados, né? Claro, da forma que eu fiz aqui, né? Ele também não ajuda muito, o set dele é ímpar e tudo eu fiz aqui baseado em par. Eu acho que eu posso simplesmente com 3 aqui já dá bom, né? Eu coloco mais esse e aí eu consigo pegar toda essa área aqui. Então acho que eu não preciso desse cara aqui. Bom, como tá na frequência 1 aqui, ele tá mandando tudo pra um só lugar, né? Deixa eu aumentar um pouco essa frequência. Vamos colocar uma só frequência pra toda a nossa plantação aqui mística, né? Deixa eu já colocar aqui uma frequência nesses caras. Eu acho que todos eles vão ser da frequência 3, 2, 1. Então tá ótimo. Tirar esses itens daqui. Beleza? Com todos eles configurados, outro ponto bem positivo desse cara é a altura que ele vai. Ele vai 15 de alturas, né? Então 7 pra cima e 7 pra baixo. Então eu só vou precisar colocar de novo. Provavelmente eu vou precisar fazer 2 setups desse, né? Então um setup nessa altura. Aí eu vou contar mais 7 aqui pra cima, né? No caso 14. E vou fazer um próximo setupzinho desse. Então com 6 carinha desse eu acho que eu consigo coletar todos os itens que caírem aqui. Agora que vocês entenderam um pouco aí da minha ideia, eu vou construir pelo menos esses andares aqui com esse mesmo templatezinho pra gente seguir na progressão do mod. Ainda não acabou, não é só plantar, a gente precisa também fazer uns pequenos rituais aqui. Então deixa eu fazer mais essa partezinha rapidão. Essa é uma dica que o pessoal da live pediu pra mim passar, como que eu tava fazendo aqui pra aplicar, né, os andares. Primeiro eu fiz o template aqui do andar, aí eu uso esses carinhas aqui, a gente tem 3, né, são os gadgets de construções. Eu tô usando um copy-paste, né, então a gente coloca ali o anchor pra ele ficar parado naquele local e a gente consegue ir agora configurando, né, pra ele encaixando direitinho aqui, ó. Daí encaixando direitinho, né, ele encaixando todas as partes, aí agora a gente só consegue ir subindo aqui a altura até casar ali com as marcações que eu deixei, né. E aí a gente tendo os blocos aqui disponíveis, ao clicar ele sai preenchendo
repetindo tudo. Aí ele repete o andar. Daí a gente tem que fazer isso aqui pra todos. Como eu já fiz a marcação, eu vou simplesmente ir subindo aqui o Y até a gente encaixar aqui e aí faz tudo, né? Aí conforme ele for acabando os itens, a gente vê que não tinha todos, posso pegar aqui novamente e ele vai completar, né? Não tem problema, ele faz o replace ali direito. Como acabou aqui os fluids, ó, ele deixa o espaçozinho certinho pra mim colocando depois. Por enquanto eu vou deixar somente esses andares aqui e agora a gente vai construir algumas outras seeds. Pessoal, se a gente digitar aqui Mystical Seed, a gente vê que tem bastante, né? Parece pouca, mas a combinação delas, a gente consegue construir basicamente tudo. Até, por exemplo, para Aldemodium, né? Então a gente conseguiria farmar Aldemodium. A gente consegue, por exemplo, Nether Star também. Enfim, bastante coisas. Mas a gente também tem as essências. E aqui é bem legal essas essências. A gente é parecido com o que a gente fez ali com o Duars, onde a combinação delas pode fazer outras coisas. Por exemplo, tem 11 páginas de craft só com a Water Essence. Então a gente consegue fazer, por exemplo, fazer o concreto, todos os tipos de concreto, dripstone, enfim, craftar algumas coisas que geralmente não são craftáveis. Tem aqui a Fire Essence também, né, que dá alguns itens ali referentes a fogo. Fish Essence, que dá todas as essências aqui pra gente de peixe. Ó, com a Prismarine Essence a gente conseguiria farmar aqui o Heart of the Seer, que é um item que é bem difícil, e alguns outros itens ali dos monumentos de água, né? Enfim, pessoal, bastante coisas mesmo a gente consegue farmar com essas florzinhas místicas aqui. Conforme vai subindo, né, a gente pode olhar aqui no próprio Jay, ele já mostra ali que existem os tiers das seeds, e cada seed, existem tiers aqui até o nível 6, por exemplo, a Nether Star Seed, que faz a Nether Star pra gente. Esse cara aqui é um tier nível 6, então pra gente fazer coisas do nível 6, a gente precisa das essências do tier correto, né? No caso aqui, essa Isanium é a essência do nível 6, a Supremium é a essência do nível 5, então a gente conseguiria, por exemplo, farmar Uranite com isso aqui, né? Pra gente colocar como combustíveis de reatores. Então, cara, a gente precisa ter agora as essências de cada um desses tiers, né? Eu quero chegar pelo menos agora na Supremium, porque de fato a Insanium já é um pouco mais difícil, mas vamos tentar chegar pelo menos até a Supremium, que já vai dar bastante seeds pra gente, né? Aqui na guideline do ATM ele já mostra ali tudo, né? Por exemplo, quando a gente chega no nível 4, a gente já consegue ter nossas farms dos minérios, então basicamente a gente pode ter todos os minérios aqui, né? E aí ele também mostra as seeds referente aos mobs, né? A gente vai chegar até esses níveis aqui. E como que a gente chega nesses caras? Bom, é uma cascata de crafting sempre do tier anterior. Então, por exemplo, pra gente chegar na Prudential, que é o nível 2, a gente precisa da Inferium, que é essa que a gente tá farmando agora, de nível 1. E aí a gente coloca ela ao redor de um cristal. A gente tem dois cristais aqui que a gente pode utilizar, que é o Infuser Crystal. Esse cara aqui, ele tem 500 uso. E parece bastante, mas na realidade não é. É até bem pouco. Então a gente quer também chegar no Master Infuser Crystal. Esse carinha, ele tem uso ilimitado. Então para as receitas que a gente vai fazer sempre utilizando um cristal, é importante a gente já ter esse cara. E ele também já utiliza ali a Supreme Essence. Por isso eu quero chegar até lá. Mas por enquanto não tem muito por onde correr, né? Vamos fazer algum desses cristais aqui e já ir atrás aqui da Prudential. Vamos fazer na mão, pelo menos até a gente conseguir o Master Infuser Crystal. E aí a gente volta fazendo todas as automações. Então só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer bastante aqui desse Prudential. A partir do Prudential eu vou pro Tertium Essence, fazer todos que dá. E, bom, com 51 Tertium, a gente já gastou as 500 usos do nosso Infuser Crystal. Então, pra gente ver como realmente é bem... acaba rápido, né? Agora vamos pro próximo nível. Agora sim o Imperium. E aí, do Imperium, a gente vai chegar na Supremium Essence. Então, daqueles vários packs que a gente tinha de Inferium, a gente chegou no Supremium Essence apenas 7. Mas eu acho que vai ser suficiente pra gente agora ter o nosso Master Infuser Crystal. Ainda sobra um aqui pra gente. Bom, vamos deixar aqui de cantinho, por enquanto, o nosso Master Infuser Crystal. E vamos atrás agora de algumas seeds, né? Vamos começar com madeira, né? Pra gente não ter que fazer uma farm de madeira. E tá lá, pessoal. A gente já esbarra aqui nesse carinha aqui, que é o Infuser Crafting. Bom, a gente vai precisar de um ritual pra gente conseguir craftar as seeds, né? Daqui pra frente. E ele mostra aqui pra gente, quando a gente coloca ele no chão, ó. Ele mostra mais ou menos ali onde vai ficar o highlight. Mais uma vez, eu vacilei em ter feito essa sala aqui com o número par. Mas não tem problema. Vamos colocar ele de cantinho. E aí ele precisa agora desses pedestais aqui, né? Já vamos fazer. Ele precisa de 8 desses carinha aqui. Beleza. Aí preenchendo aqui esse template, a gente agora tem o Infuser Altar pronto. E aí vamos, por exemplo, fazer ali a de Wood, né? Que a gente queria. Para fazer ela, a gente basicamente precisa de Inferior Essence e qualquer madeira, né? Qualquer log. Então já vamos pegar aqui as madeiras. Algum Inferior pra gente. Ah, a gente precisa também de Prosperity Seed Base. Para fazer esse cara aqui é com Prosperity Charge, que a gente já tem. E também algumas sementes, né? Semente normal. Tá, vamos fazer alguns. Agora sim, só vai colocar aqui, ó. 1, 2, 3,
3, 4, não importa a ordem, tá? Pelo menos eu acho que não. E no meio a gente coloca a Wood Sea. Eu acho que a gente precisa de um sinal de redstone. Se for isso, eu já vou deixar um clock aqui preparado. É isso mesmo. E aí, sempre que a gente colocar ali a receita, ele já vai fazer na hora pra gente. E tá lá, pessoal, a nossa primeira semente feita no altar. Vamos já pegar ela aqui e vamos plantar. Aqui eu já mostro pra vocês os crafts que a gente conseguiria fazer com ela. Cara, madeira eu acho que é bem importante pra diversas coisas também. Então, acho que eu vou fazer ela no 7x7. Então, tá lá. Ah, vamos ver o quanto que já coletou. A gente vai precisar fazer um armazenamento pra essas sementes. Por enquanto, eu vou colocar aqui no cantinho. A frequência que a gente tinha colocado era 3, 2, 1. E, cara, bastante coisa, né? Bastante fé. Já pegou. E foi bem rapidinho pra me construir aqui. Ele pegou esse cara aqui também, que é o Fertilized Essence. Bom, esse carinha, ele é como se fosse o Bone Meal, tá? Farinha de ossos. Porque, bom, a gente não consegue usar farinha de osso normal nas sementes. Então, se a gente quiser, a gente consegue, por exemplo, aplicar esse cara aqui, ó. E aí a gente vai crescer mais rápido. Se a gente colocar um Bone Meal normal, ó, ele não funciona. Não importa quantas vezes eu coloque aqui. Vamos ver aqui, eu já peguei algumas, mas vamos pegar algumas dessas Wood Essence pra gente dar uma olhada o que dá pra fazer com isso. E, cara, bom, a gente tem 5 páginas aqui. A gente consegue tanto construir as próprias madeiras, né? A gente tem aqui basicamente várias logs que a gente consegue fazer. Eu acho que nesse craft aqui, nesse cara, somente as log vanilla. Se a gente quiser fazer as de outros mods, outras coisas, a gente tem que começar a criar essas outras aqui, né? Daí a gente consegue de fato fazer todas as madeiras aqui. Mas esse carinha já é bem interessante. Ele dá pra gente tanto ali as saplings quanto as madeiras, né? Então é bem importante aí se a gente quiser. Agora a gente consegue, por exemplo, fazer várias madeiras, né? Por exemplo, a de carvalho aqui. E aí, como vocês puderam perceber, o crafting depende da ordem que a gente colocar, né? 3 dela dá 16 madeirinhas pra gente de carvalho. Se a gente quiser uma madeira aqui de birch, a gente usa dessa forma. Então, dependendo aqui do craft, da variação que a gente coloca, ele vai dar diferentes madeiras pra gente. E é assim que funcionam as seeds do Mystical. É bem legal, né? Uma outra bem legal da gente fazer é a Stone Essence aqui, né? Porque ela vai dar pra gente basicamente todas as variações de pedra que a gente tem ali, tem disponível aqui. Então, se a gente quiser pra, por exemplo, Calcite, né? Que a gente só consegue ela explorando, a gente pode utilizar a Stone Essence com a Amethyst Essence pra gente fazer a Calcite, né? Daria pra fazer a própria ametista também. E a Stone é simplesinho pra fazer, né? Vai ali apenas a própria Stone. E estamos produzindo mais uma seed. Fazer aqui um lugarzinho pra gente multiplicar essas seeds antes de levar pra lá. E a gente consegue aqui quebrando elas, porque eu acho que essa aqui, eu não vou fazer no 7x7 não. Eu vou pegar uns quadradinhos aqui, ó, 5x5 aqui e uns 5x5 aqui também. Já tá uma boa aqui pra stone, né? Afinal, a gente tem outros meios ali de conseguir pedra. Daqui agora a Water Essence pra gente. Aqui eu vou fazer uns 5x5. Vou fazer a Fire Seed aqui, pra gente farmar a Fire Essence. Vou fazer aqui no 5x5, acho que assim tá bom. Vou criar a Dirt Seed. Eu sei, é só terra, mas a gente de vez em quando precisa de bastante pra fazer umas terraplanagens. Esse eu vou deixar aqui no 3x3, farmando aqui no cantinho. Fazer a Ice Seed também, porque eu vi que tem alguns crafts legais que dá pra fazer. E com isso eu acho que a gente tem aqui o Tier 1, pelo menos as principais que eu encontrei aqui. Eu dei uma olhada que tinha algumas, por exemplo, de Late Seed. Aí como que funciona, tá? A gente sempre vai ter a Seed e a partir da Seed a gente vai ter a Essência. Aí da Essência a gente consegue craftar as coisas ali disponíveis, né? No caso aqui da Deep Slate só tem esses 3 crafts. E esses 2 aqui eu já tô craftando de outras formas, né? Pelo Extractor. Então não faz sentido pra mim plantar elas. Então o que eu fiz no Tier 1 aqui foi olhar cada uma delas e ver o que faz ou não sentido pra mim. E aí nesse meio tempo a gente já farmou algumas essências, né? Então o nosso próximo passo é categorizar isso aqui de alguma forma, armazenar. E eu vou fazer um armazenamento aqui mesmo. Vou armazenar aqui dentro desse Storage Controller, retirar daqui todos os itens e jogar aqui dentro, né? Por enquanto não tem nada, mas já vamos criar aqui alguns drawers. Então tá lá, pessoal. Criei aqui uma pequena parede com alguns drawers. Já coloquei aqui algumas essências, né? As essências que a gente tá recebendo. Tava caindo uma seed. Bom, tá caindo bastante aqui, mas a gente fez apenas um andar, pessoal. Eu quero fazer pelo menos mais alguns e de outros tiers também. Uma coisa que eu vejo que tá faltando bastante quando eu preciso é a Glowstone. Ela já é de Tier 3, né? Então a gente já precisaria de uma Tier 2 Essence. Então, nada mais justo do que a gente também ensinar o nosso sistema do Apply como fazer essas essências, né? E foi só falar pra vocês se a Glowstone tava dando trabalho que eu vou precisar já ir no Nether pra construir os Blank Pattern, já que eles levam Glowstone. E é esse tipo de coisa aqui que eu não quero mais ter que fazer, galera. Então, deixa eu pegar aqui tudo que eu preciso. Agora sim, acredito que eu posso fazer os Blank Patterns. Só tenho que pegar aqui da mochila. Bom, pessoal, já coloquei aqui tanto as receitas das nossas essências, eu também já deixei aqui algumas ordens de craft, né? Eu deixei 64 dessas aqui, que são as mais simples. Aí daí pra frente eu deixei menos. Eu acho que aqui eu consigo deixar também 64. E aqui também. Mas a gente tá com um probleminha da Supreme Essence, porque a ordem de construir uma Supreme
Essence é muito grande. Se eu colocar, por exemplo, ele fazer aqui 5, ó, a gente consegue fazer 5 ainda, porque atualmente o nosso computador aqui, ele tem 4K, né, de armazenamento, de storage, né? Isso porque a gente tem esse craft storage de 4K. Mas se eu pedir para ele fazer 10, a gente já bate 6K de storage. Ou seja, a gente não tem storage suficiente para armazenar esses itens. A gente precisa dar upgrade no nosso computador que tá muito fraco. Mas como a gente viu, né, eu já vou deixar aqui 5, que é o que a gente consegue fazer com os nossos processadores. Bom, deixando esses caras craftados, depois a gente dá esse upgrade nesses computadores, porque o próprio Mystical vai ajudar a gente na nossa evolução com o Applied, porque a gente consegue farmar as coisas do Applied com o Mystical. E bom, pessoal, já estamos fazendo aqui a Glowstone Seed, ela foi bem tranquilinha de fazer. E eu vou atrás de mais algumas seeds. É bem simplesinho aqui o meu processo, tá? Como eu já tenho todas as principais essências aqui, ao menos até o nível Supremium, eu vou selecionando aqui o que eu quero farmar. Eu consigo farmar até Netherite. E esse carinha aqui, ele é muito importante pro próximo episódio. E ele foi um dos motivos que eu quis começar aqui a usar o Mystical, né? Bom, mas isso é papo pro próximo episódio. Então o que eu vou fazer é selecionar aqui quais essências eu acho legal. Eu já coloquei aqui as de Tier 2 que eu selecionei. E aí eu vou fazer isso para as demais. Bom, pessoal, tô aqui fazendo alguns seeds também de alguns animais que eu acho legal. A gente vai ter outras formas melhores de pegar recurso de mobs. Mas eu coloquei alguns aqui. Chicken, a de galinha, né? A de ovelha pra gente ter lã. E a de vaca pra gente ter couro. Pra gente fazer ela, a gente precisa de duas coisas diferentes. A primeira delas é essa Soul Jar cheia de essência, né? De vaca. Para isso, a gente precisa desse cara, que é o Soul Extractor. E a gente precisa colocar um dos itens que é dropado por esse animal. E essa Soul Jar aqui, né? Pra fazer ela, a gente precisa desses dois itens diferentes. A gente encontra eles no Nether, tá? Tanto pra fazer o Soulium Ingot, que a gente usa o Soulium Dust. Quanto pra fazer o Soul Glass, que a gente usa esse Soul Dust aqui, né? Basta queimar algumas vezes a própria Soul Stone, né? Que a gente encontra lá no Nether. Daí com isso, ó, a gente vai enchendo agora aqui. A gente precisa de 4 desse pra cada um dos animais. De fato, não é a melhor forma da gente fazer isso, mas é legal pra gente ir testando, né? A gente precisa de 4, então vamos fazer as 4 aqui e já finalizar as seeds dos animais que eu selecionei, né? E tá lá, pessoal, todas as seeds aqui que eu coloquei, que eu selecionei. Eu não coloquei todas, provavelmente... Bom, tem um espaço gigantesco aqui pra cima e não é à toa, tá? Conforme for surgindo necessidades, e vão surgir necessidades, eu vou colocando as seeds nesses novos andares. E, bom, eu queria ir atrás de uma, eu falei que eu não ia mexer com a Insanium Seed, mas eu queria muito ter uma forma de farmar Nether Star. E, bom, eu queria já ir atrás desse cara. Ela é um pouquinho mais complicada, porque além dela ser Insanium, pra fazer uma Insanium, eu preciso de 4 Supremium, o que não é tanta coisa, mas eu preciso matar o Wither Boss algumas vezes. Isso porque eu preciso, para cada uma da Nether Star, para cada semente da Nether Star, ela só vai crescer se eu tiver esse Nether Star Crux aqui embaixo. Como eu quero fazer 7, então eu vou precisar ter 14 desses caras, matar o Ender 14 vezes. E claro que eu preciso fazer a Seed também, que vai mais 4, né? Então eu preciso matar ele 18 vezes. Temos uma missãozinha aqui para fazer nesse final de vídeo, mas não vai ser tão difícil assim, porque a gente tem um lugarzinho para matar eles e o que eu vou fazer vai ser o seguinte. E a gente já vai colher aqui as vantagens da gente ter mexido com o Mystical. Isso porque eu vou precisar de algumas Soul Sand e a gente consegue fazer a Soul Sand juntando a Nether Essence com a Fire Essence. Dessa forma aqui, cada um desse craft dá 16 Soul Sand pra gente. Então, a gente já começou a colher os frutos aqui. Já as cabeças de Wither, bom, a gente também tem bastante, então já deixa eu levar. Acho que não vai precisar de tudo isso, né? Mas, ok. E aqui a gente também tem por onde matar já o nosso Wither, né? Então agora só o que eu tenho que fazer, deixar minha magia aqui pronta pra bala e invocar ele algumas vezes. E vamos ver se minha magia vai ser forte contra o bichão, né? Opa, não pegou? Não pega? Cadê? Ah, eu tô achando que então esse safado não faz eu tomar dano de fogo, será? Ixi, é isso mesmo. Eu vou ter que usar essa outra magia aqui contra ele. E tá lá, já veio aqui pra nossa mochila. Veio, tá aqui, Nether Star. E eu vou precisar fazer isso mais algumas vezes. Então, deixa eu terminar aqui. E beleza, vamos pra última. Já gastei um pack de areia das almas aqui. E o que eu tô fazendo aqui é pra não ter mais, né? Então eu posso começar com algumas ali, né? Não precisa ser com várias, porque assim eu já vou começar a farmar Nether Star.
E com isso eu já vou conseguir fazer outras, né? Então não preciso fazer todas matando o próprio Wither. Já que uma vez que eu fizer as primeiras, eu vou começar a farmar a Nether Star. E aí eu posso ir fazendo outra. Então, vamos lá. Eu peguei 15 Nether Star e 5 dessa Wither Soul, que é o que precisa pra gente fazer esse carinha. A primeira coisa que eu vou fazer é criar as Insanium. Vamos criar tudo que dá pra criar aqui de Insanium. Eu consegui criar 4, ok. Vamos deixar aqui o nosso tema repor, né? Agora que a gente tem um, a gente pode criar a nossa Nether Star Seed. Eu já fiz aqui as 4 Supremium. Vamos utilizar elas pra fazer a nossa Nether Star Seed. E aí, pessoal, eu vou deixar essa aqui farmando só uma, embora ficou 10 Nether Star bem à toa. Mas por que eu vou deixar só uma farmando? Porque o problema agora não tá sendo mais as Nether Star. Eu não calculei, mas a Insanium Essence, nós não temos poder de processamento pra processar ela. Então no próximo episódio a gente vai ter que resolver ou otimizar aí o nosso sistema do Applied. Eu vou deixar aqui no 7x7, eu sei que não vai farmar tudo, mas pra gente já deixar duplicado aqui esses caras, quando a gente tiver poder de processamento, daí a gente não vai ter problema, né? Bom, vou escolher um aqui pra gente colocar esse cara aqui embaixo, né? Pelo que eu entendi, a gente tem que colocar esse Starcrook abaixo pra gente começar a crescer a Nether Star. Vou observar pra ver se é isso mesmo ou se tá bugado e a gente tá conseguindo pra todas essas Nether... Ó, ele já pegou lá, de fato, mas eu acho que foi a única. Vamos ver se as outras também vão quebrar. Ó, outra lá cresceu. Vamos ver se já quantas Nether Star, quanta Nether SS veio. Cara, veio bastante. Ué, não, então veio bastante. Quantas eu preciso pra fazer? Tá, então essa é a mais, de fato, ela é a mais complicadinha, né? Mas olha, tá farmando uma velocidade até grande. Eu acho que, eu não sei se eu só preciso de um desse cara e qual é, se tem um range, sabe? Só por eu ter colocado esse único carinha aqui, ele já tá fertilizando todas. Não sei. Bom, não sei se aqui é alguma espécie de bug. Pelo que eu entendi, é porque esse Tier 6 Crop, não sei. Eu acho que talvez a gente fez à toa aquele cara, porque eu acho que ele tá pegando a essência de todos, tá? Ó, rapidinho a gente já conseguiu 31. Tá, não, realmente vai um tempinho, mas não tem problema. Isso vai ficar passivo aqui, o chunk já tá todo carregadinho, então é só deixar aí de fato que a gente vai ter Nether Star infinita agora. Mas diz aí, pessoal, o que vocês acharam? A gente já tá farmando bastante aqui. Esse é só o começo de um projeto, isso aqui é contínuo, ou seja, a gente vai estar sempre farmando passivamente, ao mesmo tempo que a gente, conforme for precisando, a gente vai construir novas sementes. Podem confiar que, cara, dá pra farmar praticamente tudo no modpack com essas sementes. E agora não tem desculpa, pessoal. No próximo episódio, a gente vai melhorar o nosso sistema do Applied para comportar esses grandes crafts. Como vocês viram aí, o nosso sistema não consegue mais craftar tudo. Eu sabia que isso ia chegar a hora ou outra. Para isso, a gente vai precisar de melhores fontes de energias pra gente começar, de fato, a entrar no mid-game agora. Comentem aí o que vocês acharam. Qualquer sugestão, podem deixar no comentário também. Muito obrigado por você assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima e falou!